Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a inclusão social em tempos de isolamento e gostaríamos de dividir com você esse tema com uma convidada, Daiane, que hoje vai estar conversando conosco. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Gessamine, sou psicóloga e tenho feito vídeos semanais para que possa contribuir com a sua vida nesse momento tão desafiador para mim e para todas as famílias de modo geral. Pode se apresentar para a gente, Daiane? Oi para todos. Meu nome é Daiane Boss, como a Gessamine me apresentou. Eu sou formada em História e Educação Física, na parte mais da licenciatura. Então, eu tive muitas experiências dentro de escolas e vou ajudar colaborando com algumas informações no tema que a Mini já mencionou. Eu também, nas minhas experiências, tive contato bastante com a Libras, que é a língua brasileira de sinais, e ela vem sendo comunicada e é um meio de expressão das pessoas que têm surdez ou alguma deficiência auditiva. Ótimo. Eu pensei, né, dar esse tema a respeito da inclusão social, porque eu acho que é um ponto que a gente debate já há algum tempo, né, principalmente em escolas, sobre esse aspecto, né, de contemplar pessoas que tenham algum prejuízo da ordem física, né, ou de uma ordem que, enfim, e aí a gente vai conversar diferentes ordens de limitações que podem ter nesse sentido, mas que em função da pandemia, né, na qual essa inclusão acaba sendo rompida, porque daí todos, né, têm que se isolar. E aí fico pensando como é que fica os casos na qual havia um movimento, né, uma rede que atendia alguns pacientes com alguma deficiência e como passa a acontecer a partir de então. O que tu tem a nos dizer a respeito disso? A gente sabe que a quarentena, no caso, e as normas que foram se criando, assim, né, de isolamento, do distanciamento entre as pessoas, do uso da máscara, e as pessoas mudarem as suas rotinas, né? Eu digo, todo mundo mudou as suas rotinas e tem visto e tem se comunicado, talvez menos com outras pessoas perto, assim. Isso já trouxe umas mudanças bem emocionais para todos. Então, a reflexão seria quais mudanças foram principais para esse grupo, né, que já são, não são minorias, né, tem bastante gente que tem alguma deficiência e que já vinha enfrentando algumas dificuldades, tanto de locomoção ou de acessibilidade. Então, a questão é quais foram os principais prejuízos para ele, né, para eles, para esse grupo. E o que eu tenho percebido e lido foi que, por mais que algumas pessoas conseguissem parar, né? Eu paro algumas atividades físicas dentro da academia, ou eu paro de fazer a minha fisioterapia, mas e esse grupo? Talvez a pessoa que tem uma deficiência física, ela consegue parar de ir para a fisioterapia um tempo sem algum prejuízo mais grave para ele? E digamos a pessoa que talvez necessite de uma pessoa constantemente na sua casa, ajudando a fazer algumas tarefas essenciais, por exemplo, cortar unha ou ajudar na comida, enfim. São essas reflexões que a gente tem que se permitir fazer, porque o que para nós pode não ser muito diferente, né? Tá, eu estou fazendo isolamento, mas algumas coisas mudam. Para eles muda muito, muito mais, num grau muito mais extremo. A pessoa pode perder a mobilidade por não fazer mais a fisioterapia, pode ter prejuízos bem mais sérios. Então, é mais ou menos nesse ponto que a gente tem que começar a pensar. Uhum, uhum. E acho bem importante isso que tu traz, né? Daí, às vezes, a gente não se dá conta
do quanto esses aspectos de prejuízos e limitações que a deficiência, por vezes, traz, porque a gente assume uma rotina muito diferente, né? E eu falo a gente me incluindo também. Eu lembro quando eu rompi o ligamento do meu pé, e aí eu tive que andar de uma maneira diferente, e eu comecei a perceber o quantas ruas eram desniveladas e quantas paralelepípedos desproporcionais e etc. Mas eu só pude perceber isso sentindo na pele. E eu acho que, como tu está trazendo, assim, é um grande desafio a gente poder refletir a respeito disso, mesmo talvez não se encontrando nesse lugar. Porque, e às vezes, quando a gente se encontra, a gente se dá conta de quantos desafios as pessoas como essas, né, passam não só por um período, mas pela vida toda. E esse olhar, o quanto a gente está atento e podendo também, de certa forma, ter alguns cuidados e ter atenção e botar uma luz acerca desse grupo que, como tu disse, não é um grupo pequeno e não é só um grupo. A gente pode, acho que tu vai trazer isso, né, da diferença das limitações que podem ter, né? Pode ter uma limitação mais física, uma limitação cognitiva, uma limitação auditiva, uma limitação visual, né? Várias limitações que são atravessadas de formas diferentes, mas que têm sim os seus prejuízos, né? Sim, por exemplo, a deficiência visual, né, Mimi? Era de costume deles, ao sair para as ruas, quando tem algum auxílio, né, para atravessar a rua, eles seguravam no braço, no antebraço. Só que agora, na pandemia, né, com o vírus, o braço é usado para tosse, então não seria mais recomendável se eles continuassem usando o braço. Então, agora eles estão usando o ombro para quando precisam de algum auxílio de outra pessoa. Então, a gente percebe que eles mesmos estão tentando se adaptar com a sua necessidade. Por exemplo, alguém que é cego, ele não pode entrar nessa regra de eu não posso tocar as coisas. Ele necessita tocar as coisas para se locomover, para andar. Então, é um cuidado que ele teria que ter redobrado quando ele saísse. Talvez nem fosse tão recomendável sair sozinho, talvez ele necessitasse de um apoio de alguém para sair. Então, são coisas que a gente pensa, né, que para nós já é ruim sair na rua e não ter que tocar nada, ou o espaço, ou o corrimão, enfim. Para eles, uma pessoa que talvez não enxergue, é bem pior. Uhum, uhum. E importante isso que tu traz, assim, porque os protocolos, eles acabam sendo diferentes também para eles, diante das limitações. E o quanto que a gente também tem que poder entender e olhar para isso, porque eu fiquei pensando nesse exemplo que tu trouxe, assim, eu particularmente quando, por exemplo, estou no centro, que estava no centro, faz tempo que eu não vou, mas quando estava no centro, quando via um cego, claro que me ia até ele para querer ajudá-lo, né? Mas diante dessa pandemia, a gente até fica receosa, assim, né? Será que a pessoa vai permitir uma aproximação também, né? Mas o quanto Sim. que, bom, entre permitir ou não, a gente também tem que poder perguntar, né? E também conhecer essa realidade e essa nova condição. Isso é uma coisa interessante que tu trouxe. Eu até então dava meu braço porque eu sabia que pegavam aqui próximo do antebraço. Então, entender que, bom, talvez agora com o braço um pouco mais esticado, mas segurando no ombro, seja uma nova alternativa para poder lidar nesse momento diferente, né? Sim. E até os hospitais, né, Mini, eles têm que estar preparados para atender esse grupo que é bem de risco, né? Alguns bem mais, outros bem menos. E aí eu fico imaginando o surdo, que ele já não tem tanta familiaridade no português por ser a sua segunda língua, e eles usarem a Libras como primeira língua, essa comunicação fica bem mais difícil. Aí eu fiquei pensando assim, imagina se ele chega
engasgado lá e tosse. E eles pensam que é o coronavírus e é só que ele tá engasgado, sabe? E aí tu fica assim sem saber se comunicar com ele, e aí já manda pra UTI, quando vê era só alguém conversar com ele e ele dizer que tá engasgado e que a urgência é para isso, não para outra coisa, sabe? Então é mais nesse quesito assim, né? Tem pessoas que precisam de informações na sua língua, né? Passar essas informações, tá passando na TV, tem legenda, tem intérprete, porque tem essa necessidade que precisa. Porque imagina a gente vendo a televisão em inglês e são informações importantes do coronavírus e todo mundo capta uma coisa ou outra e aí fica essa coisa, será que é isso? Será que é aquilo? Então, para eles pode ser mais difícil o início, né, que começou tudo isso e aí estava todo mundo com medo, e aí eles talvez levaram um tempo a mais para entender todo esse contexto, o que podia ser feito, o que não podia ser feito. Então, eu quis trazer essa questão também, né, dos surdos, né, que usam a Libra, que é uma língua que é pouco reconhecida, apesar de ser uma língua oficial brasileira. Bem lembrado, né? E além dessa questão de entendimento, né, daí que tu traz, assim, né? Como que esse público vai entender diante de um momento que é necessário uma certa flexibilização, né? E também poder se proteger, né? Então, assim, acho que esse ponto, de certa forma, mais adequado, ele também leva um tempo de acordo com cada grupo, né? Porque é uma assimilação individual, social também, né? Então, assim, poder ter essa compreensão e esse olhar é bem importante e que precisa ser exercitado constantemente, né? Por todos. Sim. Ótimo. Tem as aulas à distância também, né, Mini, que é outro ponto para se pensar, porque pelas informações, né, a gente tem que muitos alunos estão tendo ou tiveram dificuldade no início para se adaptar a essa nova plataforma do professor falando ali, de todas as crianças na telinha e eles estarem se comunicando à distância. Então, eu penso, como é que um estudante autista, ou síndrome de Down, ou deficiente auditivo, ou até mesmo cego, como que os professores, as escolas estão lidando com essas questões, né? Porque é tudo novo, sim, tiveram que pensar às pressas, mas não, como a educação tem que focar na inclusão também mesmo estando em pandemia, como que as pessoas estão lidando com isso, né? Os professores, imagino que deve ser bem, bem complicado tá atendendo todos os alunos nessa situação. E os pais acabam se sobrecarregando, os pais seja do aluno autista, do síndrome de Down, enfim, acabam se sobrecarregando para adaptar os conteúdos ou fazer com que o aluno ou tenham que assistir a aula junto para poder passar para o filho ou filha depois o conteúdo. Então, está sendo um desafio tanto para a escola como para os pais. E muitos estão fazendo essas tarefas de trabalho e ainda tendo que atender o filho nas questões escolares, talvez pela falta de auxílio, né, das escolas nessa questão. Então, é outro ponto importante, né, que vem acontecendo. Verdade, assim, acho que bem lembrado esse aspecto, né, porque por mais que a gente entenda como uma minoria, não é bem minoria, né? São diferenças e a gente tem que lidar com diferenças, não com grupos, como se eles fossem totalmente diferentes da gente. Porque todos somos diferentes, todos temos as nossas diferenças, alguns com umas limitações e outros com outras, né? Por exemplo, tu pode saber mais matemática do que eu,
do que português, e isso é uma diferença. Eu posso ser mais limitada em matemática e vice-versa, então a gente não se dá conta de que essas diferenças elas já existiam, elas vão sempre existir, e isso faz parte. E poder olhar para elas de uma maneira integral. Eu acho que esse é um desafio antes, durante e depois da pandemia, né? Poder olhar isso com o olhar do todo e poder se deter e não excluir, né? Acho que isso já era um movimento de antes da pandemia e deve continuar sendo durante a pandemia, de não excluir essa parte da sociedade que merece esse olhar e esse cuidado, assim como nós, assim como todos. E então não se perder, claro, em alguma proporção se perde, né? Mas não deixar se perder aqueles movimentos que já estavam sendo feitos. E eu acho que o aspecto da socialização também, né, é um aspecto que se perdeu mediante a pandemia e que precisa de alguma forma ser resgatado de acordo com cada deficiência, né? Então, acho que a gente precisa ter esse olhar enquanto profissional, principalmente enquanto cidadão também, né? Poder olhar, acho que foi muito importante tu trazer esses exemplos práticos que a gente precisa estar atento e ter esse, volto a repetir, assim, né? Ter esse cuidado para com o outro. E acho que a pandemia trouxe isso também, né? Da gente poder refletir o quanto o outro é importante e influencia diretamente na gente. E a gente tem que poder olhar que esse outro pode ser alguém com deficiência ou não. E que a gente precisa e tem uma certa corresponsabilidade, sim, né? E de alguma forma tentar ajudar, seja a partir de um pouquinho mais de conhecimento, que é a ideia desse vídeo de hoje, né? A gente poder refletir e olhar para isso de uma maneira que possamos parar um pouquinho e perceber, né? O que tu poderia nos dizer, assim, para a gente já encerrar o vídeo de hoje? O que tu poderia nos trazer mediante esse tema? Eu acho que tu falou muito bem, Mini, que eu acho que o fato da gente procurar se importar, se eu ver um cego na rua, eu não ter esse receio de ajudá-lo. Se eu puder também estudar Libras e conhecer um pouco para conseguir me comunicar dentro da minha profissão, caso eu encontre uma pessoa surda, quando eu acho que cada um tem algo em si, algo na sua vida que pode colaborar com eles. Então é mais ou menos isso, pensar e agir, mais do que só pensar, né? Mas agir para que alguma coisa seja melhor para eles, porque eles, mesmo que já viviam numa quarentena ou num isolamento social, porque a gente sabe que tem muitas coisas acontecendo com relação à acessibilidade, mas no Brasil ainda falta muitas coisas a serem pensadas e a serem feitas. Então, é mais nessa questão de o que eu posso fazer hoje por alguma necessidade especial, né, por alguém que possa fazer a minha parte, fazer alguma coisa por eles, né? Ótimo. E eu também teria a dizer algo, né? Daí talvez alguém que esteja nos assistindo seja alguém com alguma limitação, ou parte da família, como tu disse, né? Um pai ou uma mãe que tem algum filho com alguma deficiência nesse sentido. Poder dizer para essa pessoa que o que ela está fazendo já é importante, porque às vezes a família se cobra tanto, né? Ah, não estou conseguindo dar conta de tantas adaptações da aula do fulaninho. Ah, eu teria que estar fazendo mais, etc. Então, poder pensar que o que está fazendo, só de estar ali no lado, com o filho, com a filha, com o neto que tem alguma limitação, só de estar fazendo um esforço, né, de tentar colocar um pouquinho na frente do notebook para assistir, nem que seja 5 minutos,
né? Só de tentar fazer alguns exercícios da fono que não está conseguindo atender online, né? Só de fazer alguns exercícios, seja um alongamento com o filho ou com o irmão, ou etc., que tem alguma limitação, já é algo importante. Só de estar assistindo esse vídeo e estar conhecendo um pouquinho mais, já é algo importante. Então, poder reconhecer as pequenas coisas que você, enquanto família, ou você, enquanto uma pessoa que tem alguma limitação, seja de ordem física, como essas que a gente falou, mas com certeza está fazendo algo possível e deve ser visto, considerado, e como a Dai disse, né, deve ser visto como importante, sim, né? Então, acho válido a gente poder reforçar e colocar esse carimbo de aprovação, porque às vezes essas famílias, né, e essas pessoas são tão desaprovadas. Ah, não faz isso, não dá isso, não pode isso, mas também não se dá conta de quantas coisas já venceu diariamente e que tem uma história de vida, de um percurso de tantas conquistas que por vezes não são tão vistas, né? Isso mesmo. Então tá, encerramos o vídeo por aqui. Muito obrigada, Daiane, por essa conversa, por essa reflexão prática aí, mediante esse tema tão importante para a gente poder parar e pensar. E colocar em prática também, né? Eu que agradeço, Mimi. Obrigada.